Boa noite, caríssimos e amados irmãos da nossa fraternidade de São Francisco de Assis, do Jardim dos Ipês, amados. Mesmo não estando presente junto a vocês, mas acompanhei atentamente todo o nosso trabalho de assistência religiosa e espiritual, e que as bênçãos de Deus realmente recaem sobre todos nós. Também já expressei a minha opinião sobre o grupo Amigos do Jardim dos Ipês. Graças a Deus, me parece que veio em boa hora as mudanças, né? E tudo aponta para que nós vamos atingir nossos objetivos. Então isso é motivo de contentamento, de alegria para todos nós. Agora, queridos amados, eu queria na conversa de hoje fazer uma reflexão, dando continuidade às palestras que foram interrompidas, né? Dado esse problema que eu tive aí, essa lombalgia, isso realmente me tirou de tempo mesmo, mas já estou bem melhor. Então, amados, eu queria hoje falar sobre a organização da igreja. Quando nós falamos organização, a nossa mente vem imediatamente a ideia do trabalho planejado, o trabalho metódico, o trabalho sistematizado, né? Como convém a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja mística de Nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja visível na terra, trabalhando, esforçando-se para que a palavra de Deus, o Santo Evangelho e os trabalhos pastorais alcancem, como eu já havia dito ontem, usei até a expressão bem abrangente, os 4 quadrantes da Terra. Quadrantes da Terra. E nós fazemos parte desse espaço planetário, do minúsculo quadrante, né, que é o nosso loteamento do Jardim dos Ipês. Então, amados, seria um contrassenso nós vivenciarmos a nossa igreja, a nossa fraternidade, porque a igreja significa uma parcela do povo de Deus, certo? Então são várias parcelas do povo de Deus na terra e compondo toda a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não poderia ser diferente, porque o nosso Deus, ele é essencialmente um Deus organizado. Diz assim na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33, porque Deus não é o Deus da confusão. Assim, a igreja, ela é um organismo como uma organização. E diante disso propomos assim conversar das formas do governo da igreja, né? Então, a forma de governar a igreja, ela se faz através de 3 maneiras. A forma episcopal, que vou falar da ênfase maior, o nosso modelo, o nosso governo episcopal. E tem outros modelos, o modelo presbiteriano, congregacional, né? E aí, mais adiante, faremos uma análise desses 3 sistemas. Então, a origem da palavra episcopal na língua grega, ela nos remete
ao vocábulo episcopos, que significa supervisionar, e que pode ser traduzido simultaneamente por bispo ou superintendente. Então, comparado aos demais sistemas, presbiteriano, congregacional, ele é o mais antigo, é o sistema mais antigo. Então, o chefe principal, o líder, ele é revestido de uma autoridade que é denominado arcebispo. Então, exatamente por essa denominação, ele tem um domínio, ele tem uma abrangência sobre os demais bispos, certo? Então, basicamente, esse sistema, ele apoia um pensamento com certeza de que os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, legitimamente sagrados, são os sucessores legítimos dos apóstolos, que foram legalmente constituídos por Jesus Cristo, obtendo dessa forma sua liberação e o controle da igreja na terra. Então, os que defendem esse sistema usufruem dele, alegam que se deu este desenvolvimento naturalmente no início da igreja. Acreditam estes que após a morte do apóstolo João, naturalmente, e sob a sua aprovação, o bispado foi surgindo em cada igreja, enquanto os apóstolos originais, os primeiros, faleciam. E pouco a pouco se tornou em grandes proporções com extremos poderes. Entre as igrejas que adotaram este sistema, a Igreja Católica Romana é a mais, digamos assim, ciosa, defensora. Então, e apesar de existir vários bispos, um só é a autoridade infalível, que é conhecido como o Papa. Então, as reivindicações e justificativas repousam na teoria de que Pedro foi o primeiro Papa e que logo após a morte deste teria se iniciado uma série de sucessões papais, predominantemente até aos nossos dias. Então nós preferimos vamos dar um salto neste ponto, porque nós somos uma igreja, somos uma fraternidade católica reformada e respeitamos a autoridade do chefe da Igreja Católica Romana e, naturalmente, que nós procuramos levar adiante o ide de nosso Senhor Jesus Cristo, ide a todos os recantos da terra, proclamai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então a nossa missão é de propagar a palavra de Deus, de pregar permanentemente a palavra de Deus, a palavra da salvação. Então, os ofícios ministeriais. Ministérios, outra palavra de origem grega, que significa serviço. Então, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores da igreja. Isso nós podemos confirmar na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4 e capítulo 11. Então, este texto deixa muito claro, evidencia que Deus escolheu alguns para um ministério específico. Nesta lista,
contida em Efésios 4:11, há a menção dos cargos, ministérios, presentes na igreja primitiva. Adiante, nas cartas enviadas às igrejas, há citações de outros cargos, os quais nomeamos de cargos administrativos, que são os bispos, os presbíteros e os diáconos. Comentaremos as funções ministeriais mais requisitadas atualmente. Então, a expressão, os termos bíblicos, episcopos e presbíteros, são harmônicos posicionalmente com a função de pastor nos dias atuais. No período do Novo Testamento, estas expressões são usadas, conforme já analisamos, de forma intercambiáveis, quer dizer, embora com nomes diferentes, mas com uma função semelhante, análoga. Então, a opinião de que menciona o governo da sinagoga para os anciãos relaciona-se aos presbíteros ou anciãos. É outra palavra, presbítero, que significa anciãos, os mais velhos, os mais antigos, nas igrejas primitivas. Então, amados, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é sobretudo fundamentada na ordem. A ordem que é a essência e o fundamento da manutenção e da perpetuação da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a autoridade. Para que a importância e a autoridade da igreja seja comprovada, não é necessário ser ela o governo de uma nação. Não há essa necessidade. Houve um período em que a Igreja Católica Romana detinha o maior poder do que o governo nacional. A igreja incorporada ao poder governamental acabou por se distanciar dos valores eclesiais e espirituais, o que levou a um declínio sobre o aspecto moral e ético. Isso, quando a gente se aprofunda mais no estudo, a gente vai constatar, né? Então, é óbvio que este fato não contradiz as autoridades evangélicas e constituídas no governo federal, que são eleitas democraticamente e que podem servir de base, de âncora, nas questões atinentes à moral da nação e da boa recepção da igreja por parte das autoridades civis. Agora, se a igreja não influencia mais o Estado como no passado, contudo, a parte dele, ela é uma instituição poderosa e independe das suas estratégias para o seu bom andamento e sua permanência ativa nos dias atuais. A igreja tem, portanto, o poder de modificar uma nação em todos os aspectos, que é um fato real e experimentável, porém sem o reconhecimento por parte das autoridades governamentais. Podemos então presenciar o poder e a autoridade da igreja em alguns prospectos. Vejamos os tipos de autoridade que a igreja detém. Então, não vou ficar por aqui, eu não vou me alongar. Mas eu quero destacar o papel da nossa fraternidade católica reformada dos filhos de Assis. A Igreja Católica Reformada dos Filhos de Assis, ela é organizada, ela foi fundada, conforme, salvo engano, eu já falei sobre isso, né? Então, a sucessão apostólica de nosso bispo, Dom
Dom Sebastião. Então eu tenho um quadro sucessório em nosso estatuto, e até com as gravuras, onde nós temos aqui, para não nos determos da sucessão que se alongou através da linha do tempo. Mas vamos então nós temos uma ideia mais clara. Então, Jesus Cristo, o fundador da igreja, a pedra angular. Pedro, o sucessor. Aí chegamos, vieram uma sucessão de chefes da igreja. Aí chegamos em Paulo VI. Paulo VI. Depois chegamos em Dom Milingo, cardeal da Igreja Católica de Roma. Chegamos então a Dom Milton e atualmente em Dom Sebastião. Então Dom Sebastião é bispo da igreja, fundador da Fraternidade Católica Reformada dos Filhos de Assis. Então ele é Dom Frei Sebastião Costa de Lima. Dom Frei porque nós adotamos o carisma de São Francisco de Assis. A história de São Francisco de Assis é muito difundida no mundo, e a importância do papel que este grande santo ele tem perante a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Então a fraternidade foi criada no dia 13 de maio de 2015, solenidade de Nossa Senhora de Fátima. Por isso que a fraternidade é consagrada à Mãe Santíssima Nossa Senhora de Fátima. Está registrada, foi registrada na serventia em pessoa jurídica no dia 6 de agosto de 2015. Tem como seu guardião geral da Fraternidade Católica Reformada o excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Bispo Dom Sebastião Costa de Lima. E ela ainda foi cadastrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no dia 6 de agosto de 2015. E o carisma, ou seja, o carisma é o caminho, é o que nos guia, é a linha que vai nos conduzindo. Que é o carisma de um dos filhos de Assis, é fazer a vontade de Deus, onde quer que seja chamada. Isso está referenciado em Mateus capítulo 12, versículos de 46 a 50. Viver a santa pobreza segundo o ideal de São Francisco de Assis e confiar totalmente na providência divina. Em suma, em síntese, é um carisma, o nosso carisma é o carisma do Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis. Agora, vamos mais adiante falar sobre a nossa Fraternidade Católica Reformada dos Filhos de Assis. E nós adiantamos para uma melhor clareza o capítulo 17, capítulo 17, da sucessão católica apostólica na fraternidade. Então, entendamos, quando Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, veio à Terra e instituiu a sua igreja, ele escolheu entre os seus discípulos 12 homens e lhes conferiu autoridade, poder e ministério a cumprir, pastorear a igreja. Os apóstolos, naturalmente, evidentemente que não viveram para sempre. E por vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, eles estavam destinados a construir sucessores, que continuariam o seu ministério, com a mesma autoridade que eles receberam de Jesus Cristo. Só pode ostentar esta autoridade quem tem o direito próprio
de Deus ou aquele a quem lhe foi conferida, isto é, delegada. Quando nosso Senhor Jesus Cristo nomeou seus apóstolos, ele conferiu autoridade aos apóstolos. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículos de 13 a 16. Então, Jesus Cristo escolheu e transmitiu aos 12 a sucessão apostólica. Portanto, a sucessão apostólica é de origem divina. A sucessão apostólica, desde Jesus Cristo, é transmitida de maneira contínua e ininterrupta. Portanto, nós podemos resumir da seguinte forma: Jesus Cristo escolheu e transmitiu a sucessão apostólica aos 12 e nomeou Pedro, chefe do colégio apostólico. São Pedro, mártir. Depois, a sucessão chegou a Paulo VI, Giovanni Battista Montini, Itália, de 1963 a 1978. O Papa Paulo VI sagrou o bispo Dom Emanuel Milinho, em 1969. Dom Emanuel Milinho, por sua vez, sagrou o bispo Dom José Milton Cabral dos Santos, no dia 10 de setembro de 2011. E assim será sucessivamente, continuamente, de maneira ininterrupta. Dom José Milton Cabral dos Santos sagrou o bispo Dom Sebastião Costa de Lima no dia 7 de março de 2015. E Dom Sebastião de Lima ordenará e sagrará novos ministros de Deus, e assim seu sucessor e outros sucessores que virão. Portanto, caríssimos irmãos dos Jardins e Peixes da Fraternidade Católica dos Filhos de Assis, cujo padroeiro é São Francisco de Assis, e tendo como co-padroeira Nossa Senhora Aparecida, e somos consagrados à Mãe Santíssima, Nossa Senhora de Fátima. Assim, amados irmãos, nós caminhamos, nós cumprimos a nossa missão de levar a palavra de Deus aos nossos irmãos, aos homens de fé e de boa vontade, administrar os sacramentos ou as ordenanças de nosso Senhor Jesus Cristo. Os 3 sacramentos fundamentais, essenciais, ou por outra, os 2 sacramentos fundamentais, o batismo e a Eucaristia, completando-se com os demais sacramentos, os 5 sacramentos, quais sejam eles: o sacramento da ordem, unção dos enfermos, o sacramento do matrimônio, o sacramento do crisma e os sacramentos são 5, e o sacramento da unção dos enfermos, que antigamente se chamava extrema unção. Portanto, os sacramentos da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo, essencialmente o batismo e a Eucaristia, são os sinais da graça de Deus. Os sinais eficazes da graça de Deus. Porque nós, criaturas humanas, carregamos aquela desobediência no passado, desde a origem. Isso nós podemos melhorar a nossa compreensão quando nós estudarmos de maneira mais detalhada o livro do Gênesis, o livro da origem, certo? Mas Deus misericordioso não é um Deus que está distanciado do seu povo, ou seja, dentro daquela filosofia do deísmo. O deísmo seria uma filosofia onde os que são adeptos dessa doutrina do deísmo, eles confessam que Deus é o Senhor. Porém, Deus cria seus filhos, mas fica distanciado. Ou seja, criou
é o autor da vida, mas ele está longe, distante, sem se preocupar mais com os seus filhos. Não. Jesus é Deus, é o Deus revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, e no Espírito Santo, ou seja, é a unidade composta, Pai, Filho e Espírito Santo. E conferiu aos bispos, os sucessores legítimos dos apóstolos, e, por sua vez, auxiliados pelos presbíteros, pelos padres, pelos frades, aqueles que foram chamados para o ofício específico de ministrar a palavra de Deus. E assim, amados irmãos, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo caminha, peregrina na terra, procurando levar a palavra de Deus, a palavra que conforta e reconforta, a palavra que salva e a palavra que nos momentos de maior aflição, em que nós possamos estar mergulhados, Deus se faz presente pela sua própria onipresença. Deus é onipresente. Evidentemente que nós podemos chegar a Deus diretamente, sem a necessidade de atalhos. Mas, evidentemente, que nós possuímos uma natureza humana cujas capacidades são limitadas. E, portanto, devido a esta limitação, se faz necessário que a igreja tenha os seus ministros ordenados, ministros que foram chamados por Deus para este ofício nobre, ofício de conduzir o povo de Deus, o rebanho de Deus. E isso, todos que assim se dedicam a este ofício possuem a autoridade conferida por Deus Pai onipotente. Por isso, amados irmãos, o que devemos nós observar? Que nós, padres, frades, pastores, nós somos, por assim dizer, aqueles intermediários entre o Pai que está no céu e os filhos que aqui estão na terra. Então nós somos chamados para servir e não para sermos servidos. Evidentemente que em certos momentos da história da igreja, os relatos históricos apontam distorções, mas nós compreendemos distorções de natureza serviçal, onde muitos entendiam que possuíam um poder divino e que lhes dava superioridade sobre os nossos irmãos, ou seja, aqueles que não detinham o ministério ordenado. Não, absolutamente não é assim. Nós estamos aqui para cumprir uma missão de servos de Deus. Servos não no sentido de escravos de Deus, porque o nosso Deus é o Deus da liberdade, é o Deus que quer os seus filhos livres para amar a Deus e, sobretudo, amar na pessoa do outro. O segundo mandamento, o resumo dos 10 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, e ao próximo como a ti mesmo. Então precisamos sempre reprisar esse conhecimento diante das distorções que nós observamos no mundo, então, onde nós observamos uma desigualdade gritante nos aspectos das posses, onde
muitos possuem tudo, né? Ou quase tudo, e muitos não possuem quase nada. Então, o nosso Deus não é o Deus da opressão. O nosso Deus, Pai, é o Deus da fortuna, da vida em abundância. Por isso que é muito importante que nós trabalhemos ininterruptamente para disseminar a fraternidade. A fraternidade que significa exatamente a criação de uma grande família. Aquela família onde nós vamos trabalhar, conviver numa atividade não mais egoística, não mais buscando apenas os nossos interesses individuais, mas, sobretudo, vamos trabalhar para, sob o amor, a caridade, trabalhar no sentido de que todos possam participar do grande banquete da vida, do banquete da fraternidade, do respeito, do banquete da amizade, da consideração e, sobretudo, aquele ato de estender a mão ao que está necessitado. E isso, amados irmãos, nós precisamos de exercitar permanentemente esta espiritualidade. E é exatamente este trabalho espiritual que vai nos elevando a nossa estatura de homens e mulheres de Deus, vai ganhando corpo, vai ganhando musculatura, na medida em que nós, juntos, vamos nos esforçando para conhecer cada vez mais o Pai do céu, a nossa Mãe do céu, que ama também seus filhinhos e olha para cada um de nós, ainda que em certos momentos, nos momentos das dores e do sofrimento, nós muitas vezes pensamos que Deus se esqueceu de cada um de nós. Assim, amados irmãos, continuemos com a nossa caminhada, com as nossas visitas de Nossa Senhora às residências, continuaremos assistindo à Santa Missa, convidando os nossos irmãos, a família, os esposos, os parentes para a Santa Missa, tá certo? E eu estou ansioso para que logo, logo eu possa estar em condições físicas, né, de estar juntamente com todos vocês. Então, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo desça sobre todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, complementando, para dizer de modo especial aos nossos irmãos, amados irmãos do Jardim dos Ipês, que houve uma reformulação no meio de comunicação através do WhatsApp. Então, aquele grupo denominado Associação de Guardiões do Jardim dos Ipês, ele foi, digamos assim, excluído, ele não existe mais. Então, após conversar com as líderes do Jardim dos Ipês, concluímos que muitos grupos não convêm, de maneira que temos o grupo Amigos do Jardim dos Ipês, e que veio de uma maneira muito, eu gostei muito. Ele vem, a imagem, o ícone, né, desse grupo, ele vem com a expressão cheguei. Aí um garoto vem na bicicleta, né? Eu acho que ele está chegando na linha de chegada, aí está me lembrando daquelas corridas que eu ia das crianças, né? Ele, cheguei. Aí nesse cheguei, ele é projetado, ele não cai, né? E graças a Deus que está dando certo. Então, amados, todos os que estão sendo convidados pela administradora do grupo serão muito bem-vindos, né? E neste grupo vamos então conversar, vamos então
buscar ideias, cada um vai conversar aquilo que lhe convém, é aniversário, é uma notícia boa, alegre, comunicando a data de aniversário, né? E partilhando com os amigos, e dessa maneira tornar um grupo bem alegre, um grupo que procura sempre transmitir e levar a positividade, né? Isso é muito importante, né? Sempre levar as ideias positivas, as ideias alegres, onde carregue sempre na expressão da palavra, ou até das figuras que a gente costuma colocar, né? Ou na digitação, ou no áudio, sempre, amados, nós entendemos que devemos sempre levar uma palavra de otimismo, uma palavra de amor, de carinho e, sobretudo, respeito por todos os nossos amigos moradores do loteamento do Jardim das Igrejas. Uma boa noite e que em breve nós estaremos conversando presencialmente. Boa noite e até uma outra oportunidade.